Fala, investidores e investidoras! Bom, hoje eu quero falar de diversificação. Muita gente sai comprando os mais diversos ativos achando que está diversificando, mas na maioria dos casos ela está pulverizando os ganhos e não causando uma diversificação para mitigar o risco da carteira. E eu quero falar a minha visão sobre esse ponto no vídeo de hoje, tá? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, manda pro seu amigo que ainda não se inscreve, mas quer saber sobre investimentos, economia real. Segue lá no Instagram também e sem mais delongas, bora pro vídeo. E o primeiro ponto, que é o erro mais comum que eu percebo as pessoas cometerem e que eu também já cometi no início, é quando você inicia na bolsa, você não tem muitos conhecimentos e você não quer perder o seu dinheiro suado. Então o que você faz? Você vai atrás daqueles ativos que são mais comentados, que a galera mais gosta, e você acaba comprando vários ativos para incorporar na sua carteira. Quando você simplesmente acorda, você tem ali uns 18, 25 ativos. Como eu já vi relatos de algumas pessoas mencionando isso e não sabiam como balancear melhor essa carteira. Porque chega um momento que até mesmo o seu aporte ele não vai conseguir rebalancear toda essa carteira de investimentos que você tem gigante. Então, a diversificação ela vem com o tempo. Após você atingir uma certa quantidade de patrimônio, e é um erro frequente, tá? As pessoas querem investir, mas elas não colocam metas, elas não colocam períodos naquilo. Eu quero atingir 100 mil reais investidos nos próximos 15 anos. Eu quero atingir 1 milhão até os 40 anos. Enfim, é o tipo de parâmetro que você tem que colocar porque vai te ajudar a perceber se você está evoluindo ou não, se você está seguindo num caminho para atingir aquele seu objetivo ou se você está desviando muito dele. Dessa forma, a diversificação ela vem com o tempo. Então não adianta nada você começar na bolsa de valores agora e querer diversificar em vários ativos, diversos setores. Não. Foca naqueles ativos que você detém o maior conhecimento, aqueles ativos que você consegue compreender, saber como esse negócio gera receita, quais são as despesas dele, se o negócio consegue crescer sem um aumento massivo de investimento, que é exatamente o aumento do capex, sem ter muitos imobilizados, enfim, se ele consegue ganhar escala sem necessariamente as despesas corroerem aí as receitas. Então, é o tipo de coisa que você tem que fazer e você não precisa ser um expert em contabilidade. Obviamente que você ter conhecimento contábeis vai te ajudar muito, mas você não precisa fazer uma graduação, você não precisa fazer uma especialização. E logo, quando você está começando a investir, você está buscando uma acumulação de patrimônio. Então, é hiper mega normal que no início você tenha uma certa concentração, mas essa concentração obviamente tem que vir junto com um gerenciamento de risco. Você não vai colocar todo o seu dinheiro em uma empresa simplesmente porque fulano de tal falou que o ativo é muito bom. E você pode diversificar com 3 ativos, por exemplo, você pode comprar uma empresa do setor X, uma empresa do setor Y, que não tenham correlação. E, obviamente, você pode diversificar com um ativo comprando um ETF ou até mesmo um fundo imobiliário que aplique em outros fundos, né? Um fundo de fundo. Então, você consegue criar uma diversificação sem ter uma pulverização, sem ter ativos demais na sua carteira que você não consiga compreendê-los. Tenha na sua carteira, no seu portfólio de investimento, somente aqueles ativos que você consegue compreender, que você consegue explicar, que você sabe olhar os números e identificar como que aquela empresa ganha dinheiro, como que ela faz dinheiro. E mais importante do que isso, olhar a empresa além dos números. Não adianta nada uma empresa com números impecáveis, sendo que tem uma gestão ali duvidosa ou uma gestão que pode ter conflitos de interesse. É sempre importante ficar ligado nisso. E por que eu tô falando de tudo isso? Porque é bastante comum as pessoas investirem com pouco, mas comprar quase a bolsa inteira. Elas querem brincar de ser o BOVA11. Então imagina um exemplo hipotético aqui. Uma pessoa que ela vai investir R$1.000 por mês e ela decida fazer isso investindo em 5 ativos. Então ela vai colocar R$200 em 5 ativos. O que acontece? Bom, bacana, ela vai estar diversificada e essa pessoa ela falou, não quero gastar muito tempo olhando os números no detalhe, analisando a fundo, eu quero ficar no feijão com arroz, indo naqueles ativos que são perenes, aqueles ativos que têm uma certa previsibilidade. Bacana, nenhum problema. Só que, se essa pessoa estiver focada em renda, lembre-se que por mais que você esteja colocando R$1.000 na bolsa, e obviamente que pode ocorrer de algum desses 5 ativos bombarem,
Acontece que os proventos a serem pagos, você pode colocar em ações ou fundos imobiliários, por isso que eu estou falando proventos, a serem pagos, eles são proporcionais à quantidade de ações ou cotas que você tem daquele ativo. Então não adianta nada colocar 200 mil na bolsa se você não está alocando ele de forma satisfatória para te gerar um retorno. É o famoso ativos que se pagam, né? Ativos que, mesmo que não façam uma distribuição muito grande de dividendos no curto, médio prazo, mas que possuem uma previsibilidade, uma projeção dos resultados dos projetos que ela está colocando em prática, de lá na frente gerarem caixa suficiente onde o excedente pode vir a remunerar os acionistas. Então esse tipo de provento ele vai ser pago o quê? Proporcional à quantidade que você tem. E vamos dizer que esses R$ 200 deu para comprar ali 100 ações de cada uma dessas 5 empresas. Bacana. Se a empresa A for pagar R$ 1, obviamente que quem tem 100 ações vai ganhar R$ 100. Só que imagine que essa pessoa ela colocou dentro dessas 5 duas empresas do mesmo setor. A empresa A, que pagou R$ 1, e uma empresa B. Ela viu que o negócio da empresa A é melhor do que da empresa B, então por que ela jogou a mesma quantidade para as duas empresas? Porque se a empresa A ela tem perspectivas melhores do que a empresa B, não fazia sentido, então, você, no curto prazo, alocar um pouco mais na empresa A e diversificar em outros ativos de outros setores, ou até mesmo incrementar um ETF na sua carteira? Eu sei que tem uma discussão grande aí das pessoas falando, mas ETF no Brasil é ruim, porque ETF no Brasil não paga dividendo, tem toda a questão da tributação. Enfim, tem várias argumentações para não justificar investimento de ETF no Brasil. Algumas eu até concordo, né? Por exemplo, você ganha no ETF somente a valorização do ativo. Você não tem uma distribuição dos proventos que o ativo recebe. Mas se esse for o problema, você pode abrir uma conta nos Estados Unidos e investir através do mercado norte-americano, onde os ETFs lá pagam trimestralmente. Então, imagina, você coloca ali R$ 200 e você manda para a corretora. Vai dar o quê? Vai dar uns... faz o câmbio aí, vai aparecer aqui o câmbio para você, não tem a menor ideia. E quando se fala do mercado norte-americano, muita gente no Brasil começa a falar, não, porque o dólar tá R$ 5, porque tá caro, eu não vou conseguir investir. Bom, vamos falar que o câmbio tá cravado, redondo, em R$ 5. Ele tem $100 no mercado norte-americano. Compra um ETF, sei lá, dá uma cota de um ETF, esse ETF vai pagar 50 cents. Bacana, você tem 50 centavos de dólares. É melhor do que nada. É sempre melhor você começar pequeno e ir crescendo no decorrer dos meses, fazendo aquele aporte todo mês, do que simplesmente você esperar acumular uma quantidade grande para investir tudo de uma vez. Porque assim, talvez você nunca comece a investir, você nunca vai sair da sua zona de conforto, porque você sempre vai ter uma desculpa ou alguma urgência que vai fazer você protelar os seus investimentos. Mudando agora para um outro cenário. Ele tem 4 ativos no Brasil e um ETF nos Estados Unidos. Bom, ele já está diversificado, só que ele poderia otimizar, por exemplo, reduzindo uma ação no Brasil e um fundo imobiliário e um ETF lá nos Estados Unidos e fazer as alocações dele nesses 3 ativos. Pedrão, mas aí você está concentrando demais. O risco é muito alto. Ok, o risco é alto se você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe o que você está comprando. Por quê? A ideia de se investir é que você coloque o seu dinheiro em algo que você consiga explicar. Com isso, vamos fazer uma analogia da economia real. Se o seu melhor amigo, ele chega para você e fala, cara, vamos fazer uma sociedade, eu tô com uma puta ideia de montar aí, sei lá, um bar, e eu quero você na sociedade para me ajudar, você tem essa expertise aí com folha salarial, você tem essa questão do administrativo, eu quero só tocar o operacional, acho que a gente podia casar as ideias e trabalhar junto. É o seu melhor amigo. Só que você vai ponderar várias coisas. Quanto que precisa ser feito de investimento, em quanto tempo esse investimento vai se pagar, quais são as despesas, qual o espaço, fornecedores, você vai olhar tudo isso. Na Bolsa de Valores é a mesma coisa, a diferença é que você não vai estar à frente do negócio, a diferença é que você não vai estar tocando o barco. Então, a grande questão aqui é, os números vão estar bem mais fáceis para você numa empresa na Bolsa de Valores, tá? As excepcionalidades, como por exemplo, a empresa fazer algumas adulterações no balanço, isso aí são exceções à regra. Então não queira fazer disso a regra geral, tá? São coisas que
Aconteceram, podem acontecer, mas não vão acontecer sempre, não em todas as empresas. Até porque se acontecer, fecha o mercado financeiro, acaba a economia real e todo mundo vai viver aí tentando replicar o Jardim do Éden. Mas não é assim. Não fica encontrando desculpas. Se você, para virar sócio do seu melhor amigo, você vai ponderar várias coisas, por que você não começa a ponderar essas coisas também nas empresas da Bolsa? Ah, eu vou comprar a Klabin. Pô, beleza, eu sei que a Klabin tem uma parte da receita em dólar, eu sei que tem parte das despesas também em dólar, para quem que ela vende, quais os mercados que ela atua, onde estão as fábricas, qual a capacidade produtiva. Enfim, são perguntas simples, mas que vão abrir um leque de visão da empresa gigantesco. E é o tipo de coisa que você depois vai se perguntar: será que eu gostaria de me tornar acionista? Será que eu gostaria de me tornar sócio de um negócio assim? E aí você deve estar se perguntando: tá, mas qual o momento ideal para diversificar? Quando que eu devo fazer uma diversificação? Quando que eu devo alocar em outros ativos e sair desses aqui? Não tem uma regrinha, não tem uma receitinha de bolo do tipo, ah, você acumulou 500 mil, 1 milhão, agora você tem que diversificar. Não, não é assim, mas na jornada inicial, na acumulação, nessa fase que você está procurando fazer o teu patrimônio crescer, você precisa investir naquilo que você conhece. É muito fácil você encontrar pessoas da área de saúde que investem, mas nunca olharam para as empresas do setor de saúde, nem sequer cogitaram investir nessas empresas. Pô, você trabalha no setor, você conhece o setor, por que você não cogita investir nessa empresa? Você não acredita no setor onde você trabalha, você é simplesmente um mero funcionário que, bom, você só quer receber o seu salário e encontrar alguma forma do dia para a noite de ficar rico, de nunca mais precisar trabalhar? Isso é uma resposta que somente você vai poder encontrar, porque ninguém vai poder fazer isso por você. Em alguns casos, você pode ficar confortável com 8, 10, 12 ativos e você está extremamente bem diversificado e tendo ganhos muito bons. E o mais importante, é uma quantidade que eu consigo diversificar para mitigar o meu risco de carteira e, obviamente, não pulverizar os eventuais ganhos que eu possa vir a ter com os rendimentos, com valorização e tudo mais. Então, quando se fala de diversificação, você vai ouvir as pessoas falando que tem que diversificar ao máximo para mitigar o risco, porque se um cair, os demais eles seguram a carteira. Sim, a diversificação ela funciona para isso, mas não adianta você sair diversificando simplesmente por diversificar sem saber o que você está fazendo. E às vezes você pode ter tantos ativos achando que está diversificado, mas você está concentrado naquele setor. Porque essa diversificação a bel prazer pode trazer um problema que é comum para quem sai fazendo diversificação com vários ativos sem entender os pormenores. Porque muitas das vezes você pode comprar um fundo de fundo que ele tem uma participação grande em um fundo imobiliário específico que você tem. Então você não diversificou, você comprou um outro ativo que investe no mesmo ativo que você já tem. Isso acontece. Por isso a importância de quando você quiser diversificar com fundos de fundos, no caso dos fundos imobiliários, é importante você analisar a alocação de recursos que esse fundo faz e ver também se você não vai estar pagando muita taxa de administração, se é que existe taxa de performance ou quanto que é essa taxa de performance para aquele fundo. Você tem que analisar esses pormenores para que você não saia fazendo besteira, porque a diversificação ela é mais qualitativa do que quantitativa. Não adianta você ter 30, 20 ativos, sendo que você só consegue compreender 10 ou no máximo 15, tá? E outra questão, não é o montante financeiro que você tem alocado que vai te dar uma renda, mas é a quantidade de ações que você tem de determinada empresa, a consequência é a posição financeira, que essa quantidade é o que vai te proporcionar rendimentos. Existem carteiras de 300 mil reais que ganham mais proventos, que se pagam melhores, do que uma pessoa que tem alocado ali 600, 800 ou até mesmo 1 milhão. Porque essa pessoa de 1 milhão, ela pode ter 600 mil alocados em ativos que ou pagam pouco, ou são ativos que estão mais focados em turnaround, que não pagam, problemas judiciais ou estão em processos de desalavancagem. Tudo isso tem que ser analisado, né? Obviamente que bolsa é
criação de patrimônio. Criação de patrimônio se dá com o aumento, a valorização dessas ações no longo prazo. Bolsa de valores é o seguinte, a cotação segue o lucro. Então, por isso que você tem que entender os negócios aonde você está alocando o seu dinheiro. Era para ser um videozinho rápido, só para falar dessa questão de diversificação, para deixar salvo aqui. Enfim, se você gostou, deixa aqui o seu like, manda o seu comentário aí acerca desse assunto e a gente se vê no próximo vídeo.